Quem morre no ato do adultério perde a salvação? Deus está dizendo que os ministros têm uma responsabilidade, de certa forma, cada crente, que somos sentinelas sobre o muro para que todos saibam que há um inimigo lá fora que quer nos destruir e que devemos fugir da ira que está por vir, devemos buscar o refúgio que encontramos em Jesus, devemos nos afastar de nossos pecados e se ficarmos apenas definhando em nossos pecados, morreremos. E ele apela no final disso, ele diz que o pecado será a sua ruína. Convertei-vos, convertei-vos. Nós sempre iremos julgar aquele que morreu em pecado por nós nos acharmos mais fiéis que o nosso irmão que morreu cometendo algum pecado grave. Mas quando nós chegarmos ao céu, nós descobriremos que a glória de termos chegado lá ilesos, por assim dizer, não pode ser tributada em qualquer medida a nós, mas somente a Deus. A religião do homem, a religião humana, sempre irá querer dar ao homem o mérito da sua salvação, na tentativa de evitar perder membros de suas igrejas. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. Se eu caio em pecado, é graças a mim. Se eu não caio em pecado, é graças a Deus. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus, do plano que Deus tem para o salvo e de quem receberá o mérito por cada etapa cumprida nesse plano. Eu vou fazer aparecer o sujeito oculto do versículo em Romanos 8,30 para ver se alguém se atreveria a interromper Deus no seu trabalho e alegar que uma determinada etapa de sua salvação foi por seu próprio esforço, disciplina, fidelidade, etc., perseverança e tal. Lá vem a passagem. E aos que Deus predestinou, a estes também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou. E aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Essa passagem está em Romanos 8, versículo 30. Depois em Colossenses, capítulo 1, versículo 22 diz: Agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo faz isso. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos usar o exemplo prático que você deu do fulano que se diz crente e morreu no ato do adultério. Perdeu a salvação? Depende. Se para ele ser crente é filiar-se a uma religião evangélica e andar segundo a lei da sua igreja, então ele nunca creu de fato e nem era salvo. Foi apenas alguém que se converteu de um modo de vida para outro. Algo que até um ateu consegue fazer se ele seguir à risca os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Mas digamos que realmente fosse alguém que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, tenha sido selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso está em Efésios 1, versículos 13 ao 14. Se o Senhor não mentiu quando disse que o Espírito Santo estaria para sempre convosco, em João 14,16, e eu creio que ele estivesse dizendo a verdade, então esse que morreu no ato do adultério pode ter sido alcançado pelo juízo disciplinar de Deus por cometer um pecado para a morte, do qual nos fala 1 João 5,16, como fizeram Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, como fez o homem de 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e que Paulo ordenou que fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5,5. O pecado para a morte é para a morte física, não é para a condenação eterna. E o adúltero, no ato do adultério, a quem Deus decide interromper sua loucura e levá-lo para o céu antes que faça a maior bobagem, é o caso dessa pessoa. Esse será salvo como de mãos vazias, como diz em 1 Coríntios 6,15. Esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Mas por que usar o exemplo de alguém que morre no ato do adultério? Por que não de alguém que abusa da macarronada e morre no ato da glutonaria? Ou que morre no ato da cobiça, por bater o carro enquanto olhava a moça seminua no outdoor? Ou no ato da mentira, ao terminar de declarar o seu imposto de renda? Ou no ato da impureza, enquanto namorava no carro escuro? Ou no ato da idolatria, ao cancelar o plano de saúde da família para comprar o carro dos seus sonhos? Ou no ato da embriaguez, ao abusar da caipirinha do churrasco? Ou em qualquer ato contrário à sã doutrina? 1 Timóteo 1,10. Esses pecados sempre aparecem lado a lado com o adultério, mas nós costumamos fazer vista grossa para eles, porque eles são socialmente aceitos. Visto desse ângulo, entendemos o quanto dependemos da graça e misericórdia de Deus e não de nossos vãos esforços para chegarmos ao final da jornada. Essas ideias sutis de que você pode continuar uma vida de pecado e ainda assim ser salvo, não é verdade. Mas, biblicamente, Jesus disse que pequena é a porta e estreita é a estrada, se você a encontrar. E é por isso que muitas pessoas estão sendo mal orientadas, porque estão vendendo a elas um esquema. Ezequiel capítulo 33. E me acompanhem, eu vou ler apenas os primeiros 11 versículos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu trouxer a espada sobre a terra, ou seja, um exército, uma batalha, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Nos tempos bíblicos, eles tinham cidades em cima de colinas, em áreas diferentes, com fortificações. A maioria das pessoas vivia em subúrbios e fazendas e trabalhava no campo. Havia alguém que ocupava um lugar de destaque nas muralhas da cidade. E se houvesse um exército se aproximando, eles tinham diferentes maneiras de sinalizar de diferentes pontos altos para que pudessem ver a nuvem de poeira, o brilho das armaduras. E se um exército viesse, eles tinham tempo para tocar a trombeta e avisar os que estavam no campo que ouviam, largavam o que estavam fazendo, corriam para a cidade, onde ficavam protegidos e muitas vezes conseguiam resistir ao ataque. Mas se alguém ouvisse a trombeta e ficasse no campo, se o exército o pegar e o matar, se deu mal. Ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção. Mas aquele que ouve e recebe o aviso salvará a sua vida. Mas se o vigia vê a espada chegando, ele vê o exército se aproximando, e se preocupar mais com sua própria segurança, correrá e contará a sua família, mas não tocará a trombeta. Parafraseando. E o povo não é avisado. E a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Então o Senhor resume isso e diz: Portanto, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás uma palavra da minha boca e os advertirá por mim. Quando eu disser ao ímpio, homem ímpio, certamente tu morrerás. O salário do pecado é a morte. Se tu não falar e não advertir o ímpio do seu caminho, o ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da sua mão. Se, porém, advertires o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó filho do homem, diz à casa de Israel, diz o seguinte: se as nossas transgressões e os nossos pecados jazem sobre nós e neles nos afundamos, como poderemos viver? Se afundam em suas transgressões. Diga a eles como eu disse: vivo eu, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que você não pode entender errado é o que é necessário para ser salvo. Entender isso de forma errada é como sair no meio do Oceano Pacífico sem uma bússola em um dia nublado e dizer: acho que vou improvisar e encontrar o caminho de casa. Você não está sendo corajoso ou arrogante. Isso é suicídio.
Se você não tiver uma bússola confiável, não saberá para onde está indo. Portanto, dentre todas as coisas que talvez não entendamos, uma que precisamos entender é o que Deus quer de nós para sermos salvos, o que é esperado. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, naquele dia, ou seja, no grande dia do juízo. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Eles conhecem o nome do Senhor. Expulsamos demônios, eles parecem ter alguma evidência de sucesso em seu nome. E fizemos muitas maravilhas, parece haver poder. E eu lhes declarei que nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo mundo que toma o nome de Jesus é automaticamente salvo. Nem todo mundo que tem evidência de sucesso é automaticamente salvo. Pode haver áreas em que parece que eles expulsaram alguns demônios e têm um poder maravilhoso. Podem até ter o que parece ser um ministério bem-sucedido. Isso não é garantia. O resultado final, Jesus diz, é que se você está praticando a iniquidade, eu não o conheço. Jesus veio para nos salvar não em nosso pecado, mas do nosso pecado. Há muitas pessoas que usam o nome do cristianismo e estão recebendo uma tábua de salvação mortal. Você consegue imaginar alguém caindo do mar em um navio e você sabe, eles têm aquelas boias salva-vidas que são presas em uma corda e a outra extremidade está presa ao barco. E antes de o barco se afastar muito, você deve arremessar a boia para outra pessoa que o agarre e pensa, graças a Deus estou salvo, mas a outra pessoa o desamarrou do barco. E o barco vai embora e o deixa ali. Eles têm apenas a ilusão de que estão salvos, pois foram enganados. Observe, Jesus, quando diz poucos, é poucos. Muitos quer dizer muitos. Muitos quer dizer a maioria, poucos quer dizer a minoria. Ele diz, muitos virão a mim naquele dia. Então, é a minoria ou a maioria que é enganada e pensa que está salva quando não está? Então, como saber se você não é um deles? Para mim, essa é a pergunta mais importante que eu e você devemos fazer a nós mesmos. E dizer, Senhor, eu quero saber se eu tenho... Já ouviram falar na situação de vida e morte? O que pode ser mais vida e morte se perder a vida física é ruim, mas perder a vida eterna é pior. Não ter sua vida eterna em situações de morte é a pior tragédia de todas. Ouvir que a colheita já passou e que o verão já terminou e que não estamos a salvos até aqui é tarde demais. Então você pode dizer, como posso saber? Jesus nos dá a resposta. Vamos até Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos frutos. Alguém colhe uvas de espinheiros ou figos de cardos? Assim também toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Se você não produzir o fruto, não conseguirá sobreviver, mas é possível saber qual é a árvore pelo fruto. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Portanto, se uma pessoa disser, louvado seja Deus por eu ser cristão, é aí que muitas pessoas se enganam. Eu fui à igreja e o pastor me disse que se eu repetisse essa oração e aceitasse a Cristo, agora eu tenho o dom da vida eterna e pela fé é tudo que eu preciso, basta crer que você está salvo. E eles não instruem, espera, esse é o primeiro passo, é o ponto de partida. Somos salvos de nossos pecados passados pela fé, por meio da sua graça, mas você deve se arrepender de seus pecados. Ou seja, você abandona seus pecados, confessamos nossos pecados. Quem confessar e abandonar seu pecado terá misericórdia, é o que a Bíblia diz. Você não pode simplesmente orar e parar por aí. É aí que grande parte dos cristãos está. E eles seguem com essa ilusão de que estão a salvos. Eles pensam, todos ao meu redor estão agindo e vivendo exatamente como eu estou vivendo. Tem pouquíssima diferença entre nós e o mundo. Eles são ótimas pessoas. Todos nós devemos estar salvos. Mas você já se arrependeu, confessou e abandonou seus pecados? Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você está se afastando do que é ruim e fazendo o que é bom? Agora você pode estar pensando, Pastor Doug, você está ensinando perfeição? Não. Eu tenho algumas árvores nas colinas e eu sei que árvore é pelo tipo de fruta que ela dá. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Nem toda a fruta dessa árvore é comestível.
Portanto, você pode ser o tipo certo de árvore com o tipo certo de fruta, mas isso não significa que não haverá falhas ou defeitos em sua vida. O segredo é: você abandonou seus pecados? Se você cair, está arrependido? Você se arrepende? Se entristece por tê-lo entristecido? Eu ouvi um pastor dizer uma vez que as pessoas vêm à igreja, elas se juntam à igreja, elas aceitam a Jesus, começam a seguir ao Senhor, mas tem um pecado que as está incomodando. 20 anos depois, aquele pecado ainda está ali, mas não incomoda mais. Nos acostumamos com ele. E é isso que Jesus está dizendo, que é muito perigoso. Sim, os cristãos cometem erros, mas precisam estar crescendo. Ele é o autor e consumador de sua fé. Existe a santificação. Se um bebê come com os dedos aos 8 meses de idade, tudo bem. Mas se ele tiver 13 anos e ainda tiver com comida na orelha e no nariz, é melhor levá-lo ao médico, tem algo errado. Estão entendendo? E há cristãos que estiveram na igreja a vida inteira. Não cresceram. E você se pergunta, eles estão realmente salvos? Essa é a pergunta que não pode nos confundir. Bem, não importa como você rotula uma pessoa. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Eu gosto de lembrar às pessoas a história em que Abraham Lincoln sempre lhe perguntavam, há tantas distorções de termos e política. E ele perguntava a alguns amigos, quantas patas tem um cachorro? E eles respondiam, 4. Ele disse, bem, suponhamos que você chame uma cauda de perna. Quantas patas tem um cachorro? Eles diziam, 5. Errado. Chamar a cauda de perna não significa que ela seja uma perna. Ela continua sendo uma cauda. E você não pode mudar a verdade mudando os rótulos. A verdade é a verdade. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Se permanecemos em pecados e não nos afastamos, não viveremos. Devemos nos arrepender de nossos pecados. João 15, versos 1 e 2, Jesus ainda falando sobre os frutos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, note que são ramos nele, dizem ser cristãos. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que dá fruto, ele o poda. Você será disciplinado, mas se der frutos, ele o podará para que dê mais frutos. Deus olha para os frutos, nós também devemos olhar para os frutos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13 que cada um examine a si mesmo. Mas pastor, isso soa farisaico. Parece que você está sendo crítico, parece legalismo. Agora, eu me deparo com isso o tempo todo no mundo evangélico. Muitos amigos aí são boas pessoas, mas mencionou o sábado, pastor Doug, fique para lá com a lei. Somos salvos pela graça. Não precisamos mais guardar os mandamentos. Eu sempre gosto de dizer, sério? Qual deles você está quebrando? Tudo bem pecar? Você diz que é cristão. Não. Geralmente o problema é apenas com o 4º mandamento. É claro que alguns cristãos também têm problemas com o 2º mandamento sobre a idolatria, mas eles dizem, não, somos salvos pela fé. Eles acham que qualquer ideia de guardar a lei, o que Jesus foi bem claro. Ele disse, todo aquele que ensinar os homens a violar um dos menores mandamentos será chamado o menor no reino dos céus. Mateus 5. Mas aquele que praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Deus quer que sejamos obedientes. Você pode vir a Jesus do jeito que está. Mas eu tenho uma notícia, ele o ama demais para deixá-lo como está. Você precisa abandonar seus pecados e se arrepender dos pecados, pois você não vai conseguir. Você vai perder tudo. Não vale a pena. Foi isso que o diabo disse a Adão e Eva. Vou levá-los a uma experiência mais elevada. Vai te satisfazer. O prazer será inimaginável. Vocês experimentarão a bênção. Eles deram ouvido à tentação do diabo e pensaram que não teriam que enfrentar as consequências. Ele disse, vocês não vão morrer de verdade. Em quem você vai acreditar? Deus disse, pecou, morreu. Obedeça e viva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Há 2 opções, viver ou perecer. E a Bíblia diz que devemos nos afastar de nossos pecados se quisermos viver. Agora, Deus nos dá o que precisamos para obedecê-lo. Ele nunca pedirá que você faça algo sem capacitá-lo a fazer. Mas há muitas vozes falsas por aí, são falsos mestres. Já falamos sobre eles na leitura das Escrituras. Vejam também 2 Timóteo.
Paulo adverte sobre esses falsos mestres em 2 Timóteo 3,5. Diz que eles têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Que tipo de poder é esse? Quando você vem a Cristo e Ele lhe dá o Espírito Santo, Ele lhe dá poder. Jesus vai para o céu, a última coisa que Ele diz é que toda autoridade e todo poder me foram dados. Portanto, ide. 2 Timóteo 4, verso 2. Ele diz ao jovem discípulo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há uma doutrina mortal. Mas segundo os seus próprios desejos, porque tem coceiras nos ouvidos, porque é atraente e soa melhor. Amontoarão para si doutores e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo advertiu em Atos 20 e 29, ele disse algo semelhante. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos selvagens que não pouparão o rebanho. E de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Essas ideias sutis de que você pode continuar uma vida de pecado e ainda assim ser salvo, não é verdade. Agora, eu quero reiterar, isso não significa que, como cristãos, você não possa cometer erros, não possa cair. Mas se você for mantido em cativeiro pelo pecado, se está se rendendo voluntariamente ao pecado, se não tiver arrependimento ou remorso pelo pecado, você não está salvo. Os pecados mataram Jesus. Se para você não importa, veja o que o pecado fez com Jesus. E diga que Deus é indiferente. Ele quer que nós sejamos novas criaturas. Isaías 30, verso 9. Esse é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem dar ouvido à lei do Senhor, que dizem aos videntes que não vejam e aos profetas que não profetizem para nós. Coisas retas, falem-nos coisas suaves. Profetizem o engano, eles querem ouvir mentiras. Eles querem ouvir que Deus veio para que todos pudessem ser ricos e saudáveis. Já ouviram desses pregadores antes? Há um termo diferente para isso, é chamado de ágape desleixado. Amor, 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 e não se fala de santidade. Ele disse, hoje eu te prometo, você estará comigo no paraíso. E aquele homem morreu, salvo pela fé, acreditando na graça de Deus. Agora aqui uma pergunta hipotética, mas você precisa fazer essa pergunta. Suponha que antes de esse homem morrer, se depois de aceitar Jesus, se Pilatos enviasse os soldados e dissesse, parece que erramos o nome de alguém, você, na verdade, não deveria ter sido crucificado, nós realmente sentimos muito, por favor, nos perdoe. Pode entrar com uma ação judicial mais tarde. Eles o tirarem da cruz, tirarem os pregos e o levarem para baixo, desamarrarem suas mãos e, de alguma forma, ele se curar. Ele voltaria a roubar e a matar? Ou a graça de Deus, se ele realmente fosse salvo, o teria transformado? Será que ele viveria uma vida diferente? Eu suponho que, se ele fosse realmente salvo, teria tido os frutos da obediência. Lá na cruz, ele se arrependeu. Ele disse ao seu amigo, ele disse, teme a Deus, pois estamos na mesma condição. Nós estamos recebendo o castigo justo por nossos atos. Mas este homem, falando de Cristo, não fez nada de errado. Então ele disse, Senhor, lembra de mim. Ele confessou publicamente, se arrependeu, acreditou, testificou de Jesus, confessou Cristo publicamente como seu Senhor e seu Senhor. Certo? As pessoas querem Jesus como Senhor, mas não como Rei. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor, é o que eu deveria dizer. Não querem alguém lhes dizendo o que fazer. Querem apenas que Ele as salve de seus pecados, mas não querem ser salvos do poder do pecado em suas vidas, só da sua penalidade. Se quiser ser salvo, você precisa dos três. Você precisa ser salvo da penalidade, do poder do pecado, e no céu seremos salvos da presença do pecado. Mas, se o Filho o liberta, você deve ser livre. O que significa crer? Frequentemente citamos e às vezes abusamos do versículo em Atos 16:30, onde Paulo e Silas conversam com o carcereiro de Filipos. E ele diz, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu amo quando alguém me faz essa pergunta. Estudando com um casal, a esposa me perguntou diretamente, o que precisamos fazer para ser salvos? Eu disse, ainda bem que você me perguntou. Então Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua família. O que as pessoas pensam quando você fala crer?
acham que significa que Jesus é o Filho de Deus, certo? Que ele morreu pelos pecados do mundo e também pelos meus pecados. Eu acredito nisso. Quer dizer que estou salvo. Basta crer nisso. Nem Jesus, nem Paulo, nem os hebreus entendiam isso assim. Acreditar significa crer no que ele disse, e o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que nos afastar e nos arrepender de nossos pecados. Deixe-me contar a parte que as pessoas não leem. Leia um pouco mais em Atos 16:32. Após dizerem ao carcereiro: creia e você será salvo, então falaram a palavra do Senhor a ele e a todos que estavam em sua casa. Por isso eles podem dizer você e sua família, porque eles ensinaram a palavra. E o que foi que eles ensinaram? Jesus foi para o céu e disse: ensinando os homens a guardar todas as coisas. Que coisas? Que eu vos tenho ordenado. Eles aprenderam os mandamentos de Deus. Ele podia dizer: creiam. Eles sabem o que significa acreditar. Tiago 2,19. Você crê que há um Deus? Você faz bem, até os demônios creem. É bom acreditar, mas não é aí que termina. Os demônios acreditam. Em Lucas 4, um homem possuído por demônios gritou e disse: deixe-nos em paz, para Jesus. O que tenho a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios sempre diziam: sabemos quem ele é. Acreditavam que ele era Deus? Acreditavam mais no poder dele do que você. Não acreditavam que ele morreu na cruz? O diabo não crê que ele morreu por seus pecados? Sim. Ele tentou impedir isso. E isso vai salvar o demônio? Não. Portanto, não basta acreditar que ele morreu, mas acreditar que ele pode transformar seu coração e lhe dar um novo poder. Portanto, amigos, como Paulo diz em Gálatas 4,16, sou seu inimigo se eu lhe digo a verdade. Você quer ouvir essas coisas? Não existe pecado no céu. O diabo foi expulso por pecar. Se ele foi expulso por pecar, nós não vamos entrar pecando. Isso faz sentido? Ezequiel 28,16. Você pecou, portanto eu o expulso como profano. 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, os puros de coração é que verão a Deus. Homossexuais, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, nem os festeiros, nem os roubadores, como Barney Madoff, herdarão o reino de Deus. E assim são alguns de vocês. Paulo está dizendo aos coríntios: vocês tinham esses problemas, mas ele tem uma lista bem maior. Ele diz: não importa o pecado, Deus pode perdoar e salvar vocês. Ele diz: vocês eram, ou seja, em português isso quer dizer passado. Vocês eram, ou seja, não são mais. Vocês foram purificados, santificados. Gálatas 5,19, as obras da carne são evidentes, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio. Como andar por aí sendo odiado? Contendas, discussões, ciúmes, explosão de ira, mau humor, ambições egoístas, dissensões, heresias, inveja, assassinatos, bebedeiras, folias e coisas semelhantes, às quais eu já disse antes e repito. Paulo diz, vejam, continuo dizendo que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero herdar o reino de Deus. Você não pode continuar a praticar essas coisas. Não adianta acreditar e continuar vivendo como o mundo. Se voluntariamente continuarmos a pecar, Hebreus 10:26, após recebermos o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício pelo pecado. Não significa que você não cometerá mais um erro, mas que se você se conformou com uma vida de pecado, depois de Jesus morrer para salvá-lo do pecado, e você não está fazendo tudo o que pode humanamente para cooperar com o poder divino, para andar em novidade de vida, não há mais nada que ele possa fazer. Você quer que ele ofereça um segundo filho por você? Não há mais sacrifício pelo pecado. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Jesus disse, Lucas 13:1, eu lhes digo que se não se arrependerem, todos vocês perecerão da mesma forma. Jesus está nos advertindo. João 5,14, depois disso, Jesus encontrou um homem no templo. Era um aleijado que foi curado no tanque de Betesda. Ele disse, veja, você ficou bom, não peque mais. Não volte à sua vida de pecado para que não lhe sobrevenha coisa pior. Ele diz à mulher que foi pega em adultério e ela é culpada de pecado. Ele diz, eu não a condeno, vá e não peque mais. Jesus nunca disse vá e peque um pouco menos.
Vá e veja se consegue reduzir seus pecados. Apenas reduza, peque menos que as pessoas a seu redor. Aqui em Tiago 4, verso 7, ele nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem suas mãos, pecadores, purifiquem seus corações. Não se trata apenas de suas ações, suas mãos. É o coração e a mente. Os puros de coração verão a Deus. Portanto, Deus quer que sejamos puros em ação e em pensamento. Ele diz: limpem suas mãos, pecadores, purifiquem seus corações, pessoas de mente dupla, lamentem e chorem por seus pecados. Que seu riso se transforme em luto, mas ele não nos deixa assim. Humilhem-se diante de Deus e ele os elevará. Ele não quer mantê-lo assim, mas precisamos dar conta do pecado quando cometemos. Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Ele quer que sejamos cumpridores da palavra. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Lucas 6,46, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Mateus 7,24, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sobre a rocha. Apocalipse 22,14, bem-aventurados são aqueles que cumprem os seus mandamentos. João 3, ou melhor, 3 João 1, verso 11. Amados, não imitem o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Está tão claro em toda a Bíblia que Deus quer que sejamos novas criaturas. Sabe, Moisés, em seu apelo final, no fim de sua vida, eu gosto muito da maneira como ele coloca isso. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. Muitos vão até esse período, ame o Senhor teu Deus. Eu te amo, Senhor. E Jesus diz, bem, se você me ama, como você demonstra isso? Guarde meus mandamentos. Note que Moisés diz, ame, estou ordenando que você ame o Senhor seu Deus, ande em seus caminhos e guarde seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, para que você viva e se multiplique e prospere. E o Senhor seu Deus o abençoará na terra que você possuir. Mas se em seu coração você se desviar, não ouvindo, for arrastado e adorar outros deuses e servi-los, eu lhe anuncio hoje que você certamente perecerá. Observe que ele diz, você vive por um lado e perece por outro, como em João 3,16. Vocês não prolongarão seus dias na terra que atravessarem o Jordão para possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como se escolhe a vida? Ao escolher Jesus, ao escolher a graça de Jesus. A graça de Jesus não significa apenas a sua misericórdia e seu favor. A palavra graça significa que temos poder. E o verdadeiro evangelho é um desafio. As pessoas se afastaram de Jesus. Quando ele lhes deu a verdade, ele teve que perguntar aos discípulos, vocês vão me deixar? Às vezes é duro ouvir a verdade. E os pastores estão querendo enlarguecer o caminho estreito. Mas, independente do que o pastor diga, se não seguir a palavra de Deus, essa estrada não mudou de tamanho nem de direção. Bem, eu tenho mais a dizer, mas deixe-me encerrar com o seguinte. Há alguns anos atrás, lembro de ter ouvido falar de uma senhora que estava morrendo de câncer e processou seu farmacêutico. E ela ganhou um processo de 2,2 bilhões de dólares. Mas o que levaria um júri a conceder mais de 2 bilhões de dólares a alguém? Esse farmacêutico, Robert R. Courtney, era um serial killer, mas como ele matava as pessoas, era diluindo suas receitas. Essas medicações para câncer e outras doenças são dosadas com muito cuidado. Não pode passar ou terá efeitos colaterais com a quimioterapia. Também não pode ser menos ou não fará efeito. E ele pensou, se eu diluir e dividir em 2 ou 3 partes, posso ganhar mais dinheiro e vender mais remédio. E ele nunca se importou com as consequências para as pessoas que estavam morrendo. E ao longo de mais de uma década, ele preencheu mais de 90 mil prescrições em que ele diluiu a receita. E não há como saber quantos morreram por causa disso. Bem, é isso que o diabo está fazendo com o evangelho. Ele está diluindo até o ponto em que ele fica sem efeito. E o diabo está fazendo isso com o evangelho hoje, amigos. Espero ter livrado minha alma de seu sangue hoje. Ficou bem claro que
Precisamos fugir da ira que está por vir. Ou temos um problema. Vamos morrer. O salário do pecado é a morte. Estamos todos sob essa sentença. Só há uma maneira de escapar. É aceitando o sacrifício de Jesus, recebendo Cristo, acreditando em Jesus e depois seguir a Cristo e seus ensinos. Ter os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, fé, temperança em nossas vidas. É isso que significa ser salvo, por favor. Não se deixe enganar pelo engano mais perigoso do diabo, de que podemos ter uma forma de piedade sem poder.